Bem-vindos à nossa última videoaula da disciplina de Gestão Tributária. Nas nossas 3 videoaulas anteriores, aprendemos a teoria da gestão tributária. Hoje vamos aprender sobre como se dá a contabilidade tributária. Vamos aprender como são contabilizados os tributos diretos e indiretos. Primeiramente, devemos deixar bem claro 2 termos muito importantes para o entendimento da nossa aula de hoje: o termo contabilidade e o termo legislação tributária. Sabemos que contabilidade refere-se ao registro das atividades financeiras de uma empresa e demais instituições. Aprendemos durante o curso que nos primórdios das atividades de comercialização não se tinha esse compromisso regular para anotar todas as transações comerciais. Devemos lembrar que naquela época o volume de transações era muito pequeno quando comparamos com o volume comercializado em nossos dias atuais. Com o passar dos tempos e a complexidade que começava a surgir, passamos a anotar em cadernetas de registro diário de venda e chegamos ao que hoje já conhecemos. Assim, temos na literatura o conceito básico de contabilidade, que foi afirmado no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em 1924, no qual consta que contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos da administração econômica. Dado o nosso conceito de contabilidade, devemos também entender, como dito no início da nossa aula, o conceito de legislação tributária, que, segundo o Código Tributário Nacional, compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Agora que entendemos os 2 conceitos principais que são a base da nossa aula de hoje, podemos chegar ao que estuda a contabilidade tributária. Temos então, de um lado, a contabilidade, que é o registro das atividades financeiras de uma instituição, e, de outro lado, a ótica legal do registro dessas atividades. Assim, a nossa aula de hoje será aprender como aplicar na prática os conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada. Começamos pelo registro de patrimônio. Quando escutamos a palavra patrimônio, logo pensamos em bens que uma pessoa ou empresa possui. Se alguém te pergunta qual o seu patrimônio, logo você pensa se tem um carro, uma moto, uma casa. Isso é patrimônio, mas para a contabilidade, o patrimônio também inclui, além de bens, direitos e obrigações de uma entidade. Como estamos estudando sobre empresas, vamos focar apenas no patrimônio da pessoa jurídica, que inclui bens, direitos, como da pessoa física, mas também as obrigações com terceiros. Um patrimônio é composto por ativo e passivo. O ativo refere-se ao conjunto de bens, valores, créditos e direitos e podemos citar como exemplo de ativo uma conta a receber. Já o passivo corresponde ao saldo das obrigações devidas, que seria a conta a pagar. Quando analisamos ativo e o passivo da empresa, ou seja, o que ela tem a receber juntamente com o que ela tem a pagar, chegamos ao seu patrimônio líquido, que seria os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa naquele período analisado. Uma empresa realiza essa contabilidade por meio do balanço patrimonial. Nesse balanço, verifica-se a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos. O patrimônio líquido será o termômetro de sucesso quando a empresa apresenta lucro ou insucesso quando a empresa apresenta prejuízo. Vamos saber agora como fica a representação contábil do patrimônio líquido. Temos na nossa tabela a representação do patrimônio de uma entidade. Vimos que o patrimônio é composto pela conta do ativo e do passivo. O ativo seria os bens mais as contas a receber. A entidade tem como ativo em seu patrimônio máquinas, veículos, mercadorias e caixa que representam seus bens ou direitos reais que totalizam R$ 1.000.
Em seguida, os direitos pessoais, que são os depósitos bancários e duplicatas a receber, que totalizam mais R$1.000. Logo, o total de ativos da empresa é de R$2.000. Agora, vamos analisar o passivo, que são as obrigações. A entidade tem obrigações com fornecedores no valor de R$1.000 e com ICMS a pagar no valor de R$500, totalizando R$1.500. Se deduzirmos do ativo, que foi de R$2.000, o passivo, que foi de R$1.500, chegamos ao patrimônio líquido de R$500, que refere-se ao capital social. Quando o patrimônio líquido é negativo, o que não foi o caso do nosso exemplo, dizemos que o passivo está a descoberto. E isso só vai acontecer quando os bens e direitos do ativo não forem suficientes para pagar as obrigações do passivo. Ou seja, o patrimônio líquido será negativo quando o ativo não cobrir as dívidas contraídas pela empresa em suas operações. Em uma empresa, atos e fatos administrativos são parte das suas relações com demais empresas. No âmbito da contabilidade, os atos administrativos são aqueles que, embora necessários, não provocam alterações patrimoniais, diferente dos fatos administrativos, que modificam o patrimônio da empresa e, por esse motivo, devem ser contabilizados. Os fatos administrativos alteram o patrimônio das organizações e essa alteração pode modificar a quantidade de bens, direitos ou obrigações das empresas, ou até mesmo gerar receitas ou despesas. Os fatos administrativos são classificados em permutativos, modificativos ou mistos. Chamamos de fatos permutativos as mudanças que ocorrem na estrutura contábil da empresa, que alteram a estrutura do patrimônio, mas não alteram o patrimônio líquido. Isso acontece quando ocorre apenas uma permuta de valores patrimoniais. Podemos citar como exemplo uma empresa que inicia suas atividades com R$200 em dinheiro, só que depois ela adquire uma mercadoria a prazo no valor de R$50. Na estrutura do patrimônio líquido não houve alteração, apenas uma entrada de um bem no ativo, que foi a mercadoria, cujo valor será compensado como obrigação com o fornecedor, na conta do passivo. Portanto, não podemos dizer que houve modificação do patrimônio líquido, porque não é detectado nem lucro, nem prejuízo, nem receita ou despesa. O segundo tipo são os fatos modificativos. Pelo nome, podemos perceber que este sim modificará o patrimônio líquido para mais ou para menos. O fato modificativo ocorre quando há uma entrada ou saída de valores no patrimônio, sem que saiam ou entrem outros valores para compensá-los. Uma empresa, por exemplo, pode realizar uma aplicação bancária de R$100 e no primeiro mês ela recebe R$10 de juros. Esse rendimento de R$10 vai acrescentar um aumento no patrimônio líquido. Por fim, nós temos os fatos mistos, que é uma mistura dos fatos permutativos e modificativos. Ou seja, ao mesmo tempo que eles produzem uma permuta e uma modificação no patrimônio líquido para mais ou para menos. Quando uma empresa vende uma mercadoria com lucro, por exemplo, ela vende uma mercadoria que vale R$200 por R$250. A empresa fica com uma duplicata a receber de R$250. Houve uma permuta da mercadoria pela duplicata de R$200 e um aumento no patrimônio líquido de R$50. Os fatos administrativos fazem parte da rotina das empresas e o seu registro e interpretação deve ser realizado e isso só é viável acontecer quando utiliza-se uma metodologia que chamamos de métodos contábeis, pois através deles é possível registrar, interpretar, aplicar e demonstrar os fatos administrativos de forma segura e fácil. A utilização desses métodos possibilita que a empresa consiga analisar e controlar sua situação econômica e financeira, permitindo seu gerenciamento. Existem várias maneiras de se realizar essa escrituração dos fatos administrativos, e todas se baseiam em dois métodos fundamentais: o método das partidas simples e o método das partidas dobradas.
O método das partidas simples teve seu início nos primórdios da contabilidade, quando registrava-se as dívidas dos clientes em cadernetas. Até hoje, em pequenos comércios, esse hábito ainda continua. Quando a dívida desses clientes são pagas, o dono do estabelecimento ou a pessoa responsável pelas contas da empresa quitava a dívida na própria caderneta. Mas esse método das partidas simples somente registra débitos e créditos. Já o método das partidas dobradas, que teve seu início em 1494, ao registrar um débito, deve ter em contrapartida o crédito equivalente em valor. Por isso, recebe esse termo dobrado, pelo fato de cada transação conter duas entradas, sendo uma de crédito em uma conta e uma de débito em outra conta. As contas são classificadas em contas patrimoniais e contas de resultado. Chamamos de contas patrimoniais aquelas que representam o patrimônio da empresa, formado pelos bens, direitos, obrigações e pelo patrimônio líquido, ou seja, são as contas onde estão contidos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. No balanço patrimonial da empresa, são representadas todas essas contas. Já as contas de resultado são aquelas em que apresentam as receitas e as despesas do período e que são encerradas ao final do exercício, verificando se houve lucro ou prejuízo para a empresa. São essas contas que demonstram a variação no patrimônio líquido. Uma empresa adota um regime contábil que definirá se a contabilidade será feita considerando o período em que foram efetuadas as operações contábeis ou o período em que foram realizadas essas operações, que são as contas pagas ou recebidas. Temos dois regimes contábeis, o de caixa e o de competência. O regime de caixa considera as saídas e entradas de caixa, como um momento para o registro contábil da transação. Já o regime de competência considera o mês da operação. Por exemplo, se uma compra de mercadorias realizada a prazo, que ocorreu no mês de janeiro com pagamento para fevereiro, deverá constar nos registros de janeiro, embora o pagamento seja feito em fevereiro. Vimos sobre a contabilização de entradas e saídas. Agora vamos ver como fica a contabilização dos tributos, que se dividem em tributos diretos e indiretos. Os tributos indiretos são aqueles em que o seu valor é repassado para o preço final do produto, mercadoria ou serviço, como o ICMS, IPI e o ISS. Vamos a um exemplo com a contabilização do ICMS. Essa empresa realizou a compra de insumos a prazo no valor de R$100 mil. E essa compra representa o total das operações efetuadas no mês, considerando uma alíquota de 18%. Logo, temos 100 mil lançado no débito e os 18% do ICMS, que totalizam 18 mil, são lançados com sua contrapartida. Assim, fechamos débito e crédito no valor de 118 mil. O custo líquido dos insumos comprado é de 82 mil, uma vez que, descontados os 18 mil do imposto recuperável, no caso o ICMS, do total de 100 mil. Lembrando que o ICMS tem como característica a não cumulatividade e, portanto, será cobrado apenas uma vez e no preço final da mercadoria. No nosso caderno didático, na página 69, temos o exemplo de um custo de produção de 150 mil e esse custo de produção, somado às despesas operacionais, chegamos ao custo comercial de 200 mil. É com base nesse custo comercial que calculamos o preço de venda da mercadoria. Em nosso exemplo, o empresário deseja, após pagar todos os tributos incidentes sobre o faturamento, alcançar uma margem de lucro operacional de 20%. Logo, 20% de 200 mil é igual a 40 mil. Assim, ele deseja ter como receita da sua empresa a quantia de 240 mil. Baseado nessa receita, quando o empresário deverá cobrar da sua mercadoria e garantir 20% de margem de lucro? A primeira coisa que devemos fazer é deduzir os tributos como ICMS, IPI e PIS,
que possuem como alíquota 18%, 3% e 0,65%, totalizando 21,65%. Vamos agora para o cálculo do nosso preço de venda. Para calcularmos o preço de venda, precisamos saber a receita líquida da venda e o total pago de tributos. Vimos que a receita foi de 240 mil e os tributos totalizaram 21,65%. O preço de venda será encontrado ao deduzirmos de 100% o valor dos tributos. Logo, 100% menos 21,65% temos 78,35%. Fazendo uma regra de 3 simples, se 240 mil representa o quanto a empresa recebeu deduzidos os tributos, ou seja, 78,35%, quanto seria o 100%? Seguindo a regra de 3, chegamos a R$ 306.318, que é igual ao preço de venda. É possível agora encontrarmos o lucro real. Fazendo as deduções do ICMS, COFINS, PIS, do custo de produção e das despesas operacionais, pode-se encontrar o lucro operacional de 40 mil. Vamos agora entender como se dá a contabilização dos tributos diretos, que são aqueles que recaem sobre a renda e patrimônio do contribuinte. São exemplos de tributos diretos o IPTU e os impostos de renda física e jurídica. Esses impostos não podem ser repassados para os preços ou para outras pessoas. Vamos entender melhor a contabilização dos impostos diretos, pegando como exemplo o imposto de renda da pessoa jurídica, que é aquele que tem como base de cálculo o montante real ou presumido. Como vimos em nossa aula, o lucro real é apurado a partir do resultado contábil do período base, e seu resultado pode ser positivo, e nesse caso dizemos que a empresa teve lucro, ou o resultado pode ser negativo, concluindo que a empresa teve prejuízo. Vamos a um exemplo do demonstrativo do resultado do exercício. O lucro real é encontrado após adições, exclusões e compensações determinadas por lei sobre o resultado do lucro líquido. Vamos ver o que o autor diz sobre esses termos. Segundo o Frabet 2014, as adições seriam as despesas contabilizadas pela pessoa jurídica, mas que são limitadas ou não admitidas pela lei. Exemplo, multas por infração fiscal. Já as exclusões são valores que a lei permite subtrair do lucro líquido para efeito fiscal. Por exemplo, a depreciação acelerada por incentivos fiscais, dividendos obtidos de investimentos em ações de outras empresas avaliadas pelo custo de aquisição. Por último, as compensações, que são compensados os prejuízos fiscais dos períodos base anteriores. No nosso caderno didático, temos o exemplo de uma empresa que apurou um lucro real de R$ 78.400. Sobre esse valor, vamos aplicar uma alíquota de imposto de renda de 15%, o que nos dá um resultado de R$ 11.760. Vamos considerar um lucro líquido no valor de 110 mil, como lançamos isso no diário. Temos aqui 3 colunas, conta, débito e crédito. Calculamos o imposto que foi de 11.760 e este fica na conta de débito da empresa. Simultaneamente, lança-se como crédito o mesmo valor na conta de provisão para imposto de renda da pessoa jurídica, que diz respeito às obrigações fiscais do passivo circulante. Em seguida, temos o lançamento no razão. No resultado do exercício, temos um débito de 11.760 e no crédito o lucro líquido de 110 mil. Deduzindo do lucro o pagamento do imposto devido, chegamos ao valor de 98.240. Reparem que ao lado temos a contrapartida na provisão para o imposto de renda, que entra como crédito. Esse saldo do lucro líquido de 98.240 é o que ficará à disposição dos sócios e acionistas.
Vamos agora entender como é deduzido o imposto de renda quando utiliza-se o lucro presumido, que tem o objetivo de facilitar o pagamento do imposto de renda, sem necessariamente se utilizar do resultado do lucro real. Vamos a um exemplo de cálculo do imposto de renda trimestral, considerando os percentuais de presunção de 8% sobre a receita proveniente de vendas de mercadorias e 32% sobre a receita proveniente das atividades de prestação de serviço em geral, exceto serviços hospitalares. Temos a seguinte tabela. Temos a empresa X, que apresenta uma receita bruta de venda no valor de 200 mil e de serviços no valor de 100 mil. Desses, ocorreu devoluções no valor de 5 mil. A empresa também vendeu um ativo permanente no valor de 50 mil, sendo seu custo de 48 mil. Logo, temos um ganho de capital de 2 mil. Teve como receita juros no valor de 250. Feito isso, podemos agora determinar a base de cálculo do imposto de renda. Das vendas de 200 mil, tivemos devoluções de 5 mil. Logo, resta 195 mil, que será aplicada a alíquota de 8%. Sobre o valor do serviço, aplicamos a alíquota de 32%. Somamos ao resultado o ganho de capital de 2 mil e a receita financeira de 250. Logo, temos um lucro presumido de 49.850. Sobre o valor do lucro presumido, que se aplica a alíquota de 15% do imposto de renda da pessoa jurídica. Temos, então, o valor de aproximadamente 7.478. Na aula de hoje, aprendemos que a contabilidade tributária é o ramo da contabilidade que tem por objetivo aplicar na prática conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária, de forma simultânea e adequada. Aprendemos sobre alguns conceitos básicos de contabilidade relativos a patrimônio e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a disciplina para contabilizar tributos diretos e indiretos. Com isso, encerramos a nossa disciplina de gestão tributária. Até um próximo encontro.